Olá, Marta. Antes de mais, boa tarde a todos. O meu agradecimento à Acesso Cultura e especificamente à Maria pelo convite para estar aqui convosco hoje. Estou muito honrada. E também a todos os colegas pelas intervenções inspiradoras, inquietantes, com que muito aprendi. Acreditem, digo isto realmente com muita humildade. De facto, queria-vos dar parabéns pelo vosso trabalho incrível e por todos os laboratórios que têm criado para resolver estes problemas que são fulcrais. Agradeço também pelo enorme privilégio que me calhou de poder estar à conversa com a Marta Porto nestes últimos minutos antes do encerramento, para uma troca de ideias informal. Nós já tivemos a oportunidade de conversar antes, tenho a certeza que a Marta terá imensas coisas para dizer super interessantes e que quererá partilhar connosco das suas experiências. Marta, eu no painel da manhã achei interessante ouvir duas temporalidades. Ouvimos a Cleo dizer que se sente impaciente, apelar pela urgência de medidas específicas para combater a desigualdade, a invisibilidade, da diversidade que nos caracteriza, em geral. Por outro lado, ouvimos a Marta Mestre dizer que, enquanto diretora de uma instituição cultural, precisa de tempo de escuta, de mudanças lentas, pensadas, avanços e recuos, para auscultar e conhecer verdadeiramente a diversidade da comunidade a que se dirige. E estas ambas temporalidades pareceram-me válidas. Mas ainda voltando ao manifesto reivindicação da Cleo, e aqui para provocar um bocadinho a Marta, para a urgência de medidas concretas e operacionais, e a Cleo até sugeriu, a Marta se calhar recorda-se de mudar o nome do painel para estratégias e ferramentas, ou seja, torná-lo completamente operacional, com reivindicação realmente de medidas. Eu lembrei-me que numa outra sua apresentação, Marta, falou sobre o potencial do sonho e em como a imaginação fundadora é importante no seu trabalho para a reinvenção de novas formas de vivermos juntos em sociedade. E eu até vou tomar a liberdade de citar uma frase em que a Marta dizia que é preciso reinventar os sonhos que moldam o mundo. Isto significa atuar naquele substrato humano que soma uma ideia de racionalidade sobre como o mundo é e deve funcionar e uma esperança de que a vida se realize próxima dos nossos desejos, esperanças, necessidades e motivações. Também significa tornar a linguagem um ato de fala, não um lugar. Um lugar é mais estático do que um ato, como diz a seguida, onde você cria e propõe uma realidade e não apenas a representa. E que esse é o espaço da cultura. E o mais interessante é que isto não tem nada de onírico, de condescendente, de ingênuo, porque logo de seguida a Marta, neste mesmo texto, propõe, e reforma novamente a Cleo, recomendações operacionais muito específicas, ideias de políticas muito concretas que garantam um território base de liberdade para a concretização destes sonhos-programa, de visões múltiplas, contraditórias e até mesmo conflituosas. Esta frase, essa sua citação, faz lembrar uma outra, Tumular, de Paulo Freire, na qual ele diz: não é possível viver sem sonho enquanto projeto, sem sonho enquanto programa. Falamos assim de um sonho que é uma metodologia de trabalho em sistemas culturais. Se bem aprendi o que a Marta nos ensinou hoje de manhã, nos explicou sobre a diferença entre diversidade e pluralidade. E para a implementação de ações concretas, estas como reivindicava a Cleo, que até mencionou um caso muito concreto da biblioteca e de uma jovem que reivindicou o direito de se sentir representada nela. Portanto, falamos de uma realidade latente já em curso, para a gestão de valores partilhados, soluções de problemas e necessidades reais, com pertinência, justiça e honestidade, que tem de funcionar, produzir resultados verificáveis e estar conectado com a vida comum. E ainda recordo também uma frase que me marcou, do Marco Paiva hoje, em que ele falou de que tem de ser intersectorial e tem de ser transversal. Portanto, e este é o seu domínio, Marta. Eu gostava muito que pudesse fazer uma ligação para hoje e sobre quão importantes são os sonhos, esta ideia da imaginação, como incubadora de uma nova realidade, nesta ideia de projeto pluralidade que apresentaste hoje. Podes-nos falar de grandes gestos ou pequenos movimentos que fizeram toda a diferença no teu trabalho? Bom, obrigada, Pietra. Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um dia muito proveitoso, foi um dia que eu aprendi bastante. É sempre o mais importante, eu acho, nesses momentos. Eu fiz uma abertura inicial, a partir do lugar onde eu vou construindo essa relação, né, com a cultura e um pouco com a filosofia também, que é o lugar onde eu, de alguma maneira, construo o meu trabalho de prática. Saber fazer perguntas e, portanto, a gente precisa escutar muito, né, para fazer da nossa prática um espaço de experimentação.
Eu acho que esse é o grande risco que a gestão cultural, o sistema cultural jamais pode esquecer. Nós somos, em si, um espaço de experimentação, um espaço onde é possível organizar práticas diferentes a partir de uma escolha. Aí está, talvez, a grande diferença que eu faço entre a diversidade, que é a primeira plataforma para você conseguir enxergar uma sociedade mais justa e mais honesta consigo própria, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, mas a pluralidade é uma escolha política. Então, a partir do momento que a gente faz uma escolha para ter e conviver e viver e construir num mundo onde que não seja só mais diverso, mas que seja um mundo capaz de cumprir com direitos. Eu ouvi agora há muito pouco tempo, a Raquel, da UNA, colocou uma coisa que, para mim, é fundamental. A gente tem várias convenções, a gente tem um conjunto de legislações. Tem em Portugal, tem no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a questão é que quando que a gente faz uma escolha para que isso se converta numa ação prática, tá? E eu entendo o sistema cultural, porque o sistema cultural é basicamente aquele que fez uma escolha por dizer para a sociedade que a produção de símbolos, que a produção de crenças é a sua principal, é importante para a jornada humana. Então, aí está um viés que eu considero filosófico, mas que tem que, de alguma maneira, contribuir para as nossas escolhas no dia a dia. Então, o primeiro ponto é, se nós fazemos uma escolha pela diversidade, essa escolha ela não pode ser uma escolha conservadora, no sentido de que a gente utilize as mesmas ferramentas e o mesmo estado mental de um sistema que até então estava de costas para uma escolha política pela diversidade. Então, esse é um ponto central. A diversidade, ela implica mudança de paradigma. Ela implica contaminar esse sistema com mentalidades diferentes e, portanto, a fazer buscas de ferramentas que talvez não sejam aquelas que nós tradicionalmente estamos acostumados. Tá? Então, existe um lugar de desconforto natural quando se faz essa escolha política. E, portanto, existe também uma natureza de questionamento, de inquietação e de proposição, de pesquisa, inclusive, quando a gente está falando de encontrar as ferramentas corretas. Eu escutei o último painel aqui falando muito da questão dos anúncios, né, da política de recrutamento. Tem algum áudio que está vazando? Estou a tentar ver quem é, mas não descubro, desculpa. Não estou a ver quem tem telemóvel ligado, estamos a ouvir a CP. Já vi. Ok, já está. Bom, então, colocando isso num plano prático de trabalho, né? A primeira questão é que eu não acho que nenhum anúncio em si ele resolve. Ele é uma ponta de um processo. Daí eu entendo um pouco quando a Marta Mestre fala de escuta. Tá? No entanto, existe uma urgência, existe uma exaustão. Né? Nós não estamos vivendo um período onde é possível dizer que a gente ainda tem um tempo para escolher o que a gente vai fazer. Né? Existe uma urgência e uma clamação por justiça, e essa justiça passa por uma ampliação de representação. E aí tem alguns pontos que eu considero que são fundamentais. Primeiro, a nossa política de recrutamento, falando especificamente disso, a experiência que eu tenho com as bibliotecas Parque, por exemplo, da Colômbia, em Medellín e no Rio de Janeiro, é uma experiência que colocou essas questões na mesa. Tá? Como fazer com que esse espaço cultural, de fato, seja um espaço que não só conte com a participação ou que tenha um programa de relações comunitárias, mas que a comunidade entenda que esse espaço é dela. E aí tem uma diferença muito grande. Tá? Quando você coloca na mesa essa questão, eu preciso construir um modelo de gestão onde eu garanta que esse espaço cultural ele seja entendido pela comunidade como um espaço dela, eu vou buscar formas diferenciadas
de pensar como que essa representação se dá no cotidiano. Então, a primeira coisa que a gente abriu foi um processo de recrutamento onde a gente garantiu, por exemplo, um percentual de pessoas que eram moradores, que eram vizinhos. Onde estão essas pessoas? Né? Isso exigiu dos gestores, a gente se construiu tanto na Colômbia, que é um processo até bem mais intenso de cogestão, e como no Brasil, uma relação de busca ativa. O que significa isso? Abrir e franquear o espaço, especialmente o espaço externo, tá? Não o espaço interno da biblioteca, mas enquanto aquele edifício estava sendo construído, vários encontros e conversas e diálogos se davam através das instituições, que eram instituições vivas ali. Toda a comunidade tem instituições vivas, podem ser escolas, podem ser associações do comércio, N instituições que não são necessariamente de natureza cultural. Tá? Então, esse é um ponto essencial, eu considero um ponto importante. Então, em que medida que a gente, em uma comunidade, aí, obviamente, eu estou falando de um país como o nosso, um país como o Brasil, onde você tem mais de 50% da população negra, e você tem uma subrepresentação, a gente chama de minoria aquilo que é maioria. Nós temos mais mulheres e mais negros no Brasil, e nós continuamos a chamar isso de minoria. Então, assim, isso é um absurdo. Então, de que maneira que a gente consegue desenvolver ferramentas, e aí tem um lado laboratorial e experimental disso, onde você consiga se conectar com a diversidade viva. Ela, muitas vezes, ela não se enquadra em anúncios de recrutamento formais das instituições culturais, certo? Então, isso é um ponto a se pensar. Eu não estou aqui para dar respostas, eu estou aqui para tentar gerar alguns níveis de inquietação. A outra, ela se dá na formação de base mesmo. Então, um exemplo, eu tenho 2 exemplos aqui. Podem ser maus. Os maus exemplos, ou as coisas que correram mal, aliás, são ótimos. São ativos importantes, né? Claro. As fábricas da cultura em São Paulo, né, que formam muitos jovens através de sistemas de... É uma escola pública, né, que formam jovens no estado inteiro, a partir dos 14 anos de idade, e que, naturalmente, esses jovens vão encontrar, se desejarem, no sistema cultural, uma conexão, porque eles estão sendo, desde sempre eles fizeram essa escolha. Então, eu acredito muito nesse processo, que ele não é o processo que pega a ponta final. Então, temos que encontrar alguém que tenha essas qualificações, tá? Mas a gente, se quiser ser diverso, de verdade, a gente tem que mudar os nossos paradigmas. Então, esse é um ponto que me parece que é importante. Eu não vou nem me ater tanto aqui aos exemplos. A outra questão que é importante, que eu vi de manhã, fazendo uma nota rápida, a representação, ela é o primeiro statement, o primeiro step para a ideia de poder. A gente discute muito pouco poder. Na verdade, o que está em jogo hoje é a discussão de poder. A qualidade do poder, a forma como o status quo vai se organizando, precisa de mudanças urgentes. E nós não vamos conseguir fazer isso usando do mesmo modelo de sociedade. Então, aí é que está algo que me parece que é importante, que às vezes a sensação que eu tenho, isso não me passou aqui, tá? Eu quero dizer que eu não senti isso na conferência, mas é que tem uma tristeza, um peso das pessoas quando elas falam de diversidade como um desafio hercúleo. Não, a sociedade é diversa. O que é hercúleo é o desafio de tornar a sociedade mais justa. Uma sociedade, de fato, que atenda direitos, né? Por isso que é tão importante a conversa da diversidade, ela vir junto com a ideia de equidade. Que aí sim, você vai falar de assimetrias, você vai falar que muitas vezes as pessoas têm necessidades específicas porque vivem em locais diferentes, porque têm condições de vida diferenciadas, e aí
atender a esse tipo de necessidade, ou seja, não padronizar as nossas organizações, é a grande chave para você construir diversidade vinculada à ideia de direitos. Marta, a propósito do que está a dizer, tem outra questão que lhe queria fazer, que tenho imensa curiosidade e acho que toda a gente vai beneficiar com a resposta. Ainda sobre a Marta Mestre e esta ideia que mencionou agora, que as respostas não podem ser padronizadas, têm de ser tailor-made, têm de ser feitas à medida. Quando a Marta Mestre inicialmente falou da necessidade e do tempo de escutar, recordou-me que a Marta me falou da importância que teve para si conhecer o Brasil, do norte a sul, quando trabalhou no governo, e contactando com a população e com os seus representantes num diálogo de trabalho de terreno, não é? De corpo a corpo, direto. Pode falar um pouco rapidamente, já temos pouco tempo, mas como é que o contexto dessa experiência e a forma como esse trabalho de campo em contato com as diferentes comunidades influenciou a sua perspectiva sobre as necessidades do país e como depois consubstanciou em medidas concretas? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, Petra, é que a história do Brasil é uma história de fracasso. Tá? Eu acho que essa primeira questão ela tem que ser colocada aqui, porque o Brasil tem um presidente da República chamado Jair Bolsonaro hoje. Tá? Em todos os momentos, aí está a grande questão. O Brasil, conhecido mundialmente como um país de diversidade, como um país que tem grandes ativos na sua criatividade, as diferenças, eu sou uma soma dessa diversidade brasileira, né? A minha mãe é italiana, meu pai é do sul do país, do Rio Grande do Sul, que tem uma colonização eminentemente europeia, mas onde tem uma presença negra muito forte, que foi derrotada pela história oficial do país. E eu pude ter a oportunidade de viver em muitas cidades, não só do Brasil, como do mundo. Mas no Brasil, especialmente, você tem uma diversidade imensa. Em alguma medida, isso eu coloquei de manhã, quando isso não se torna uma escolha política, ou seja, quando isso não é engendrado como uma riqueza, a nutrição de um país, uma possibilidade de você construir algo genuíno a partir dessa confluência, né, das suas diferenças e daquilo que também nos torna, de alguma maneira, uma possibilidade de construção de um comum mais rico, a gente ficou anos e décadas falando de diversidade, não falando de direitos, e não falando de alteridade, e não falando de desigualdade, e, portanto, esquecendo que essa mesma diversidade gerou uma das sociedades mais violentas do mundo. Nós somos o 5º país em assassinato de LGBTs no mundo. Nós temos índices de feminicídio que estão no ranking dos 10 maiores do mundo também. Tá? São em torno de 66 mil jovens, quase 80% desses jovens negros assassinados todo ano. Então, o desafio de tornar o discurso da diversidade um discurso plural, uma escolha política, não foi colocado na história do Brasil como algo relevante, tá, em nenhum governo. Eu integrei a primeiro ano do governo da Dilma, mas fui do conselho do presidente Lula também, e nem nos governos mais progressistas isso se deu. Tá? Então, acho que é bom falar a partir do fracasso também. Né? Claro, e sempre vem do início, não é? De procurar na raiz, de ter um contacto direto e não apenas depois trabalhar os sintomas ou os resultados, ou, não é? Questionar o porquê, de onde é que vem tudo isto. Exatamente. E como é que se forjou ao longo do tempo, não é? Numa comunidade tão diversificada. Mas a Marta só teve contacto da real diversidade do país quando entrou em contacto com ela. E não é? Foi preciso esse tempo. Foi um projeto de quanto tempo, Marta? Eu acho que, na verdade, são mais de 20 anos, né? E é muito impressionante, porque você tem uma língua, a língua portuguesa, essa língua que é tão diferente, né? Em alguns momentos, eu tive que ficar com mais atenção para ouvir alguns dos painelistas, que falam, a princípio, a mesma língua que nós aqui no Brasil,
né? Como muitas vezes acontece quando eu tenho encontro com países de língua portuguesa africanos, Moçambique e Angola, especialmente, do que a gente muitas vezes na língua inglesa ou na língua castelhana, né? Então, o Brasil é um pouco essa vivência, essa vivacidade, né? De norte a sul do país, você fala línguas muito distintas. Você você se expressa de maneira distintas, né? Então, esse aprendizado, ele é um aprendizado vivo, tá? E eu acho que isso nos faz e nos conduz a um lugar que muitas vezes é um lugar de desconforto, mas o lugar do desconforto ele é essencial para que a gente possa operar mudanças na maneira como a gente toma decisões e na forma como a gente encontra as ferramentas de maior representação dessa sociedade nos lugares. E aí eu não sei, Petra, mas eu acho que é muito importante dizer que a cultura é esse espaço por natureza. Assim, me deixa sempre muito triste, e isso é uma coisa que eu percebo em quase todos os lugares do mundo, que os nossos sistemas culturais se transformaram em sistemas muito conservadores, né? Eles se fecham. Aliás, a autocensura do que fala no seu próximo livro, não é? Os museus são estruturas extremamente conservadoras. Sim. Com alto poder de veto sobre as dinâmicas que acontecem na sociedade, muitas vezes incorporando muito pouco o elemento da transgressão, que é um elemento vivo, né, da arte, integra o sistema das artes, a ideia de transgressão, e muitas vezes de costas para as causas que transformam as dinâmicas culturais a cada tempo histórico. Tá? Então, isso para mim é muito relevante, né? Eu acho que foi a Raquel também que falou sobre a influência do Black Lives Matter nos Estados Unidos, nas instituições americanas. Isso é real. Ao mesmo tempo, por exemplo, durante a pandemia, o MoMA, que tinha acabado de inaugurar um anexo para dizer que era um museu com maior diversidade nos seus acervos, enfim, nos seus processos educativos, ao mesmo tempo foi um dos primeiros museus a demitir praticamente todos os colaboradores da sua seção educativa, que é, em geral, a seção que tem colaboradores com maior grau de vulnerabilidade. Depois isso acho que foi se reorganizando, mas essas medidas elas têm que estar sempre sendo vistas à luz da ideia de equidade e à luz das assimetrias que o próprio sistema vai formando. Eu acho que esse é o ponto que eu queria sinalizar aqui nesse encontro. Marta, muito obrigada. De facto, teríamos imensas coisas para trocar, eu tinha mais questões, mas infelizmente o tempo urge e já não temos muito e temos mesmo de encerrar, mas muito obrigada pela sua participação, foi extremamente inspirador e esperamos encontrar-nos em breve. Obrigada, Petra, obrigada, Maria, obrigada a todos e foi um dia muito rico. Obrigada a nós pela vossa participação, foi maravilhoso ouvir-vos agora no final do dia e seria bom termos mais tempo e mais energia para continuar. Marta, Pietra, obrigada. Valentina e Sofia, intérpretes de língua gestual, obrigada. Convidava todas as pessoas que quiserem ligar a sua câmara para o fazerem agora. Estender o agradecimento a todas as pessoas que quiseram inscrever-se nesta conferência, acompanhar, participar, contribuir. Um agradecimento especial, permita-me, a Inês Rodrigues, a Ana Sofia Nunes e a Hugo Sousa, membros da direção da Acesso Cultura, e também uma menção à nossa presidente Dália Paulo e à nossa vice-presidente Rita Pires dos Santos, que muito gostariam de estar connosco hoje, mas que não puderam estar. Acredito que estejam muito curiosas depois em ver a gravação. Bom descanso a todos, regressamos daqui a um ano, esperamos que num espaço físico para podermos abraçar-nos e olharmos nos olhos mesmo uns dos outros e ouvir a voz que vem assim da proximidade e não através do Zoom. E uma boa tarde a todos e bom descanso. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, Maria.